Eu acho que vou fazer mais alguns vídeos, um ou outro, e vamos começar do zero de novo. E eu tenho umas ideias legais aqui para deixar mais interessante a série, para tentar deixar mais instrutiva ainda, colocando umas regrinhas que a gente já pensou aqui com a minha incrível equipe do YouTube. Mas eu vou trazer novidades sobre essa série. Vai ser bem parecida a série, tá? Mas eu vou tentar deixá-la mais instrutiva, mais informativa também. Assim que a gente começar a voltar para o rating 400 inicial e começar a garimpar de novo do zero até os 2.200. Então é isso aí, pessoal. Valeu para quem acompanhou. E aí, pessoal, estou de volta aqui para mais um vídeo. Vamos continuar com a nossa série Jogos de 10 minutos. Estamos oficialmente na boca do gol 2199. Vou lançar o desafio aqui. Espero tentar chegar em 2.200 nessa partida. E vamos ver o que vai dar. Por enquanto, 208 vitórias, 0 empates e uma derrota. Antes de lançar o desafio, já sabe, deixa aquele joinha no vídeo, deixa aquele like, vai agora, clica aqui embaixo. Se você estiver gostando dos vídeos, se não esquece que eu falei. E se inscreve no canal também se você não for inscrito ainda ou apareceu aqui por acaso. Vamos lançar o desafio. Vou colocar 50 pontos para cima e para baixo e eu vou abrir a lista de aberturas que eu sempre esqueço de abrir antes de gravar o vídeo. Cadê a lista? Ah, tá aqui. Vamos lá então. 10 minutos. Pode ser a partida da série, hein? Vamos lá. Vou jogar mais E4 mesmo. Vou jogar mais E4. F6. Como me tirar do sério no primeiro lance? Eu não vou nem olhar o perfil desse cara. Mas eu já tô com um sentimento ruim. No primeiro lance. Como que o cara tem 2170? Sim, já vou começar dando sermão no primeiro lance. Como que o cara tem, tem 2170 e me faz F6 no primeiro lance? Defesa Barnes, segundo o chess.com. Vamos lá. Vamos dominar o centro. Jogar F7. Vamos ganhar do Stockfish, vamos. Tá, não sei se eu devo jogar com F4. Como será que é o melhor jeito de punir isso aqui? F4 ele vai jogar D5, E5. Talvez vamos de cavalo F3 mesmo, normal. Sem muitas loucuras. Jogou E6. Eu acho que eu vou jogar bispo D3 mesmo. Acelerando o desenvolvimento aqui. Vou definir se eu vou jogar C3 ou cavalo C3. Eu vou jogar C4 mesmo. E botar o cavalo em C3. Vou jogar como se fosse uma posição mais ou menos de peão dama. Cavalo C3, ele jogou E5. E eu vou jogar D5 aqui. Ele vai puxar o cavalo lá para trás para E7. Cavalo B4, que parece horrível também. Vou fazer bispo E2 ou bispo B1? Ele vai jogar A5, né? De todo jeito. Mas eu já tenho A3 B4 aí, que já parece bem bom pra mim, né? Acho que bispo P... difícil imaginar essa posição aqui. Acho que vou jogar bispo P2, tá bom. Ele vai jogar A5? Não, jogou lá direto. Eu vou jogar A3 agora, ou torre B1 até pode ser, né? Para acelerar um B4. Eu vou jogar torre B1, né? Evitando o cavalo C5. Vou fazer B4 contra qualquer lance aqui. Vou jogar B4. Deixar o cavalo dele fora de jogo. Vou buscar aqui uma vantagem posicional, na verdade. Vou fazer roque pequeno. Sem muito refinamento aqui. O cara quer se suicidar completamente. Mandou H5. Eu já posso começar um ataque na ala da dama com C5, né? Eu queria só melhorar esse cavalo, só não sei pra onde. Esse cavalo é um cavalo D3 ou se... o cavalo tem que sair de F3, né? O cavalo não tá legal. E já vou ameaçar o peão de H5, inclusive. Tirando o cavalo aqui da frente, né? Eu acho que eu vou tentar cavalo H2, isso cair H4. Eu vou tentar cavalo D2 aqui. Eu gosto mais do cavalo em D3, pra ser sincero, mas eu vou tentar jogar assim. C5, cavalo C4. Jogou G6. Vou acelerar com C5. Agora é o cavalo D3 que estava melhor, mas tudo bem. Vou jogar cavalo B3, defendendo aqui a base. Devia ter tomado, talvez, né? Vou jogar bispo P3, ele vai jogar um F5 daqui a pouco aqui. E a questão é quem chega antes, né? Bispo H6 interessante. Ele tá jogando bem rápido, né? Pra quem tá usando engine. Não devia ter deixado essa troca, talvez. Tá, vou tomar em H6, ele vai tomar. Eu vou acelerar aqui minha expansão
na belíssima ala da dama, né? Ele vai jogar F5 e eu acho que eu vou jogar A5. Eu vou deixar ele fazer F4, faz parte. E por F5, que era meio esquisito, ele tomou em E4, parece bem suspeito. Cavalo E4, será que eu tomo em D6 primeiro? Acho que não tem pressa, né? Posso fazer cavalo E4 primeiro. Ele não pode tomar em C5 nunca, né? Seria muito feio. Cavalo F5. A posição parece bastante problemática aqui pra ele já. Eu tenho uma iniciativa boa aqui na ala da dama. Meu cavalo ficou um pouco estranho em B3, na verdade seja dita. Será que o cara não está roubando? Hum... Ele tá jogando bem humano, na verdade, aqui. Nos últimos lances, né? Tá jogando um xadrez bastante humano. Como que eu vou invadir agora, hein? Pô, esse C1 não pode ser um lance ruim? Talvez seja um lance um pouco preguiçoso. Ele vai fazer cavalo F6. Ah, eu acho que ele não tá roubando, sei lá. Se ele não esteja roubando. E acho que vou mandar o cavalo pra D2, que é meio esquisito, mas bispo D3 talvez seja mais lógico, né? Pensando bem. Vou jogar bispo D3. Eu acho que ele não pode tomar em D5, né? Eu tô levando o bispo C4 aqui. E assim, toda a minha desconfiança já iniciou porque ele jogou uma linha de propósito muito ruim, né? E assim, o cara sabe que é ruim. Então o cara pode ser um pouco palhaço, mas muitas vezes o cara joga isso pra dar uma despistada e depois jogar bem, né? Mas por enquanto não tem nenhuma desconfiança do jogo, assim, dele, né? Vou jogar dama D3, que parece bem harmônico. Ele não tem bispo A6 aqui, ele tomou uma vez. Dama F6. Eu podia ter avançado, não, mas tá bom assim. Acho que tá indo bem a partida até agora. Eu acho que eu vou jogar C por D6 aqui, né? Eu posso tentar jogar com C6 e tentar atacar em C7 de algum outro jeito, né? Tipo C6, torre B1, manobrar esse cavalo e tentar invadir. Também é possível, mas CD eu acho que dá bastante vontade de fazer e colocar a torre em C7, né? Tomar de cavalo tá perdendo peão, tem que tomar de peão. E aí acho que torre C7 mesmo, sem muito refinamento. Eu vou levar algum tema aqui, mas acho que não. Vamos jogar a torre C7. Aqui tem alguma coisa acontecendo diferente, não? Vou jogar esse. Torre H7 deve ser bom. Trocando um pouco de peça aqui. Cavalo E7 parece bem suspeito. Eu acho que eu vou dobrar. Sem muito refinamento aqui também. Bispo F5 eu puxo o cavalo para D2. Acho que ele não tá roubando, não. Me surpreende ele conseguir esse rate, né? Jogando essas porcarias. Vou mandar cavalo D2 para sustentar aqui em E4. Posso pular para C4 também. Eu acho que eu vou fazer H3 aqui. Enfraquece um pouco, mas deixa o peão frágil também. Não tem nenhum problema sério. Bispo F5 eu faço F3 talvez mesmo. Não queria deixar essa opção dele fazer H3 aqui. De repente ele tá jogando limpo, sei lá. Eu acho que eu vou fazer F3, que não é o lance dos sonhos aqui, mas eu estabilizo 100% meu ponto de F2, né? Meu bispo é muito bom aqui, porque ele parece limitado, só que ele defende, ele ataca. A única coisa é que ele tá limitado, só que o preto vai acabar tendo que trocar essa peça, eu acho. Ele ameaçou o bispo por H3, que eu não tava vendo. Sei que eu joguei um pouco displicente aqui. Rei H1, talvez mesmo? Rei H1 tá bom, né? Vou levar um golpe daqui a pouco, tô achando. Bispo F5, ele tá jogando muito rápido, né? Hum... Torre B1, será? Pra tentar entrar na sétima, né? Pode ser um lance bom. Tô levando golpe aqui? Não, não tô, né? P4 eu tô. Tá, ele voltou. Tá ficando frito aqui meu adversário, né? Cavalo C4 tá quase ganhando, será? Ameacei em D6. Levei bispo A6. Caramba, esqueci do bispo saindo. Posição segue boa, mas soltei um pouco aqui a vantagem que eu soltei muito, né? Não podia deixar desse lance. Eu realmente tô jogando bem rápido. Eu vou ter que tirar essa dama daqui. Ah, dama D2, eu evito a troca. Ah, esse é um lance bem legal, né? Eu acho. Porque tá caindo a dama dele. Ele não pode tomar meu cavalo. E tá caindo em D6 também. Tá. Agora estamos no controle, eu acho ainda. O espinha 6 só melhora muito a posição dele, né? Mas ainda tá um pouco chato, tá? Não, acho que ele tá jogando limpo mesmo. Sei lá. Sempre um mistério aqui, né? Esses caras. Torre C1, como é que é? Troca, troca. Tá. Tem torre C6 aqui? Torre C6 parece bom, né? Toca no bispo. Ah, ele tem esse. Esqueci. Tudo bem. Já me piorei um pouco o bispo dele. Bispo F5 funciona ou não? Bispo C6 aí, bispo P6.
Parece bom, hein? Parece bom. Parece bom. Eu recupero a qualidade e tem um cavalo E4 entrando. E se ele tomar aqui, torre D6. Bispo E6. Tô começando a tomar aqui, né? E agora acho que eu tô ganho. Cavalo E4. Tinha um torre B7 forte. Mas aqui tá... ele ainda consegue tomar em D5, né? Desleixo meu, hein? Pera aí. Cavalo D6 direto. Tá jogando muito rápido, né? Deve ser super interessante não tomar a torre. Mas... droga. Tem um torre B5, né? Tá bom, vou ter que jogar esse final, velho. Torre B5 eu ganho um peão ainda. Ai, defender no limite. Mas... Não, não defende, né? Não defende. Tamanho E5. Tá. Bom, agora é uma posição bastante segura. Essa troca me alegra bastante. Tem um cavalo F6 interessante, mas acho que eu vou tomar mesmo, né? Aqui acho que tá bem ganho, não sei. Eu consigo atacar esse peão não, né? Cavalo F6, cavalo G5, eu vou trazer acho que o rei mesmo. Como é que é? Cavalo F6, é só pula meio inútil, né? Ele não pode tomar nunca, eu acho, né? O cavalo. Ele não pode vir pra cá, é lento, né? Eu tô dando um duplo aqui. E agora eu preciso tentar atacar esse peão de alguma maneira. Pra não deixar o rei dele pra lá tão fácil, né? Agora como, né? Eu não consigo atacar esse peão direito. Cavalo em F3 talvez, pode ser. Tipo esse pra jogar F4, cavalo F3, né? Bem questionável, mas pode ser. F4, será que eu não ganho aqui? F4, cavalo F3? Aqui acho que acabou, né? Acho que ganhamos o final. E3. Vou jogar G3, né? Como é que é? Rei E4, rei F6. Peraí, esse eu sacrificar o peão, como é? Ele joga G5, eu perco, né? Perco não, já não ganho mais. Esse. Rei G4, H4, rei sai. Tem que estar ganho, né? Porque eu tô fixado certo ali, tá? Rei F3. Como é que é rei E3 lá? Rei E4. Peraí, eu posso ir direto lá? Não, peraí. G3, vamos com calma. G3, troca-troca. G5, troca-troca, H4, lá. Eu não lembro como é que é a regra. Lá. Esse rei. Toma lá. Eu acho que eu ganho, porque o rei tá aqui. Ixi, peraí que eu me perdi na conta. G3, não vou fazer seta. G3, toma. G5, toma. H4, rei H5, rei H3. Rei G6, rei G4, rei H6, rei F5, rei H5, rei E6, rei H4, rei D6. Rei G5, rei C6, rei F6, rei B6, rei E7, rei A6, rei D7, rei B7 ganha. É isso, né? Toma, G5, toma, H4 lá, espero mais um tempo, lá, toma. Quando eu chego em D7, ele tá em G5. Eu tenho 2 colunas de distância sempre, né? Tá, então G3 acho que tá tranquilo aqui. Jogou lá. Mas agora acho que F5 eu vou ganhar fácil, né? Bom, rei G5 também não pode ser ruim. Eu posso manter o peão de F, mas é pior, né? Melhor manter o peão de H, né? Que é mais distante. Posso fazer F5 direto, né? Que eu vou ganhar muito fácil, tá? Eu já vou direto, né? Aqui eu tô muitos tempos na frente. Né? Muitos tempos na frente. Que adversário curioso esse, hein? E agora eu jogo esse, vou corar um dos peões. Temos tempo de sobra aqui, né? Vamos fazer um pequeno CSI, tá? Porque ele não roubou comigo aqui. Mas o F6 me deixou bastante intrigado. Vou falar a verdade pra vocês. Vamos fazer o sistema do L aqui, distância do L. Eu posso fazer o L aqui, o dama F3, só que eu posso sempre cortar ele na última fileira ou na última coluna. É mais prático ainda. Então eu já posso cortar ele aqui na última fileira, eu jogo dama E2 até melhor, né? O rei tá preso. Não posso jogar, não vou nem brincar com o dama F2 que eu vou afogar o rei dele. Eu já trago o rei direto. Posso coroar também ali, né? Mas eu vou trazer o rei. Mate mais instrutivo. E aqui mate um dama G2. Sempre dá um pouco de medo esse sistema, porque se você escapar o mouse uma casinha ali, você afoga o rei adversário. Então, se você está iniciando, tem dificuldade para dar mate de rei e dama, lembra disso. Você tem dois métodos. Você tem o método da distância do L. Qual que é a distância do L? Jogou rei F3, finge que essa dama é um cavalo e está dando cheque. Então, dama E5. Por que é o L? É a distância que você consegue limitar as casas em volta aqui, adjacentes ao rei.
você não pode encostar mais que você perde a dama daí. Então, a distância mais próxima do rei, que não entrega a dama e que limita mais casas, é a distância do L, como se fosse um cavalo. Jogou aqui, pensa aqui na distância do L de novo. Jogou aqui, de novo L. Tá vendo? O L aqui. Lá, lá. Agora você não pode fazer o L aqui, a distância do L até a última casa, porque aí você afoga o rei adversário. Então você deixa aqui o rei preso e traz o rei. Né? Pode coroar outra dama também. Nem sempre vai ter uma segunda dama para coroar. Do jeito que foi na partida, ele já foi para o canto mais fácil. Então eu joguei lá, bom, avancei o peão, sei lá para quê. Dama E4. E aqui eu podia seguir com a ideia. Bom, aqui o dama E2 já é a mesma distância do L, né? Mas assim, em vez de fazer isso, eu já posso prender o rei na última fileira aqui. Então, qualquer lance aqui nessa coluna já seria suficiente. Depois o mate é muito fácil. Então, podia ser dama C2, por exemplo. Aqui, você pode ir espremendo o rei, mas não precisa. Né? Traz o rei. Vai acompanhando o rei adversário. Vai acompanhando. Não precisa deixar ele aqui preso. Mesmo porque, se você deixa ele muito preso aqui, você tem mais chance de ou eventualmente afogar ou de escapar o mouse, sei lá. Então deixa a dama um pouco mais longe aqui e traz o rei. Traz o rei. E aí uma hora ele vai entrar no mate do beijo fatal aqui, ou no mate aqui com os reis alinhados, né? Pode ser mate aqui, pode ser mate aqui. Se ele for pro canto, você já pode dar mate aqui, ou rei aqui, e aí mate aqui, mate aqui, mate aqui, enfim. É curiosa a partida. O cara não roubou, com certeza não. Foi acusado injustamente por causa desse F6 ridículo que ele fez na abertura, né? Rei F7. Ele jogou bem humano a partida inteira, a partida inteira. Foi jogando bem rápido, inclusive, jogou prático. Eu acho que. E ele lutou muito bem, inclusive. Acho que foi uma partida boa. Não veio precisão ainda, tá rodando. Precisão tá. Coloquei profundidade maior, então demora mais. A qualidade acaba sendo um pouco melhor. Eu acho que não foi ruim a partida, não, da minha parte. Vamos ver. Nem da parte dele. Vamos ver. Tá quase. É um pouco pior do que eu achava. 84,1. Achei que eu tava um pouco mais perto de 90. E ele 76,9. Achei que ele ia ser melhor também. Mas é isso. E chegamos em 2200. E eu acho que eu vou jogar mais uma outra partida. Eu não sei qual que vai ser o compromisso final, se vai ser perder uma partida ou não. Porque assim, aproveitar para falar isso já que não foi tão longa a partida. Sei que tem muita gente que gosta do 2200, enfrentar nas partidas mais duras, mas tem muita gente que segue, que gosta da coisa da série também, mas gosta, primeiro que tá no nível mais próximo dos iniciais, né? 400, 600, 800, 1000. E gosta de ver mais adversários nessa faixa para poder entender mais como explorar esses erros, né? Então essas partidas aqui são instrutivas? Sim, como eu falo para vocês. São instrutivas, mas quanto maior o seu nível, mais instrutiva ela é. Se você tem 800 de rating, essas partidas podem ser menos instrutivas, porque são temas mais avançados, são adversários bem mais fortes. Mesmo o cara que jogou a abertura toda errada aqui, ele jogou bem depois. Adversário dificílimo. Partida difícil de ganhar. E os erros são mais sutis que ele faz também, e eu vou explicar menos porque eu preciso focar mais. Eu não consigo jogar de qualquer jeito e ganhar. Tanto que eu passei um monte de sufoco nas últimas partidas, né? Perdi uma, mas podia ter largado mais pontos. Bom, então por isso que a tendência eu acho que a gente reiniciar logo a série. Não sei se vai ter mais algumas partidas, mas eu não vou jogar até perder 5, sei lá, né? Que nem umas pessoas estavam falando. Eu acho que a ideia de voltar vai agradar muita gente que segue o canal também. Bom, ele jogou esse F6, um lance que é muito ruim. E rei F7 é tipo uma palhaçada, né? Você faz um lance intencionalmente ruim pra de repente se criar um desafio pra você mesmo, né? Fiz cavalo F3, veio E6, bispo D3, D6 e eu fiz C4 dominando o centro. Ele jogou cavalo C6, cavalo C3, tudo normal, E5, D5. Então, por exemplo, aqui se eu tomo, eu já facilito muito pro meu adversário. Né? O Engine até sugere já um C5 mais violento, mas o D5 me dá uma vantagem instável. Por exemplo, isso aqui eu já acharia um erro grave. Acho que ele toma com esse peão. Olha como cai a vantagem já. Eu ainda tô melhor porque ele fez uma palhaçada aqui. Mas assim, ele tá tirando o bispo pra C5, cavalo E7, bispo E6, a posição dele faz sentido de repente até. Né? Tirando a parte do rei F7. Então lembra disso, tá? Essa troca no centro, eu já falei 1 milhão de vezes e eu vou falar mais 1 milhão também. Não façam essa troca, seja peão por peão aqui, peão por peão aqui, se não tiver um motivo. Ah, via a troca eu vou trocar? Não, primeiro você não vai ganhar peão nenhum, o cara vai retomar o peão. E praticamente sempre você está melhorando para o adversário. Quando você toma, ele pode tomar de peão de volta. Então, ou mantém com bispo E3, ou avança, porque você está ganhando espaço pelo menos. O que é ganhar espaço, né? É posicionar peões mais para frente, vai fazer com que ele tenha menos casas para as próprias peças. Porque depois que eu jogo D5, ó,
tem dificuldade aqui, não pode acessar essa casa. Agora vamos comparar se eu tivesse jogado esse lance. Na hora que ele toma aqui, esse cavalo continua bem aqui, ele tem acesso a essa casa e ele tem bispo E6 também, que é uma casa boa pro bispo. Com o meu peão em D5 eu ganho muito mais território. A coisa negativa do D5 é que vai fechar mais a posição e deixa a posição às vezes mais difícil de jogar e com menos chances de ataque ao rei dele. Porque ele está exposto, seria mais interessante eu tentar abrir linhas. Mas eu estou buscando mais uma vantagem posicional agora. Cavalo B4, bispo P2, eu joguei. Você vai perguntar, pô, Cricor, mas você tirou seu bispo é muito ruim aqui, você ficou com medo dele trocar? O bispo não é uma peça ruim aqui, né? Então, essa coisa do bispo mal, né, de acordo com seus peões fixados, existe, mas é bem relativo. Porque essa posição, os peões não estão totalmente fixados, porque o preto vai fazer G6, F5, vai tentar uma ruptura, e eu vou tentar um A3, B4, C5. Esse bispo pode ser uma peça muito forte mais pra frente. E o principal motivo para eu não deixar a troca, primeiro, esse bispo tem potencial, segundo, eu tenho muita vantagem de espaço. Essa regra, eu falo para vocês, não tem regras absolutas no xadrez, mas essa é uma das regras que funciona melhor. Se você tem uma vantagem de espaço, trocar peça vai ser ruim quase sempre. Porque ele não tem muito espaço para as peças dele, ele está um pouco espremido. Então qualquer troca facilita para o adversário. Eu joguei bispo P2, então, ele puxou lá. E agora eu já pensei numa ideia de Índia do rei que ele vai fazer. Botar o cavalo em C5 e fazer A5. Então eu já me antecipo. Não era obrigatório a torre B1, mas eu quero fazer B4. Para deixar o cavalo aqui fora de jogo. Ele fez cavalo B8. Agora uma pergunta. Vamos dizer que ele faça um lance X, tipo G6 para bispo G7. Você jogaria B5 aqui, por exemplo? Não. Sem olhar no engenho, eu sei que é um lance que ele vai achar aceitável, B5. Mas você jogaria B5, não? Nessa posição? Se você respondeu sim, você errou a pergunta. Você não deve jogar B5 aqui, sob nenhuma circunstância, porque a ideia do B4 não é sair avançando. Às vezes os avanços são feitos para limitar as peças adversárias, né? Talvez seja um capítulo do meu livro, talvez não seja, porque é um tema muito manjado. Mas eu quero jogar esse lance para controlar essa casa. E é um pouco. Não é tão natural entender essa ideia. Quando você avança um peão, seu instinto é avançar de novo. Quando você avança, você está dando uma casa muito boa para o seu adversário. Então, eu acho que o Engine não vai gostar, mas acho que ele vai achar até aceitável o lance. Vamos ver. Ele ainda mantém 1.2, só que assim, ele vai colocar 5 interrogações nesse lance. Ele vai dar, acho, uma avaliação, vai dar uma interrogação no lance, né? Porque caiu muita vantagem. Deu até uma travada aqui, B5. Já deu um erro, mas devia ter 5 interrogações nesse lance. Que é um lance que estraga todo o seu potencial na lado da dama aqui. Então, sempre que você avançar o peão, lembre-se que você vai enfraquecer uma casa para sempre. Não tem volta. Não tem volta. Olha a gravidade do que você está fazendo. Parece que está fazendo um crime quase, né? Mas é um crime. Né? É um crime enxadrístico você jogar B5. Porque não tem mais volta. Né? É tipo um erro que você faz na vida que não tem como voltar mais, hein? Olha só, mais uma aula de... mais uma sessão de terapia aqui para vocês. Ele jogou cavalo B8, já se antecipando alguma coisa. Eu fiz o roque. Podia ser C5 direto. H5 e agora... Eu tô pensando muito na Índia do Rei aqui pela minha formação de peças, tá? E como eu falo para vocês sempre, tentando sempre utilizar algum padrão que eu tenho na cabeça. Cavalo E1 acho que era mais natural para cavalo D3. Eu quero fazer C5, quero expandir na ala da dama. Cavalo D2 foi um pouco esquisito. Cavalo D2, ele jogou G6 e aí C5. Cavalo D7 e eu tinha cavalo C4, foi um pouco... Joguei muito rápido isso aqui. Esse sacrifício eu teria que analisar, né? Talvez D6. Porque ele tá com o rei muito estourado, né? Ele diz até F4 aqui, é um lance violento pra caramba. CB, cavalo B5, já é um lance um pouco mais difícil. Mas eu tô destruindo aqui a posição dele, né? F por E5 aqui vai matar ele. Tem um E6 rolando, eu tenho 2 peões a menos e 4 pontos de vantagem. É como se eu tivesse quase uma torre a mais aqui. E eu tenho 2 peões a menos. Imagina as vantagens posicionais que eu tenho. Porque tá desmoronando a posição dele aqui. Eu tenho um D6 acontecendo. A torre tá abrindo aqui. O bispo tá abrindo aqui. Esse é um pouco conservador demais, Paulo B3. Eu não vi a ideia de cavalo C4. Ele jogou rei G8. E aqui eu joguei... ele fala C6 mesmo. Pra tentar expandir, assim. Eu joguei bispo P3. Bispo H6 foi bom. Ele trocou o bispo mal dele. Bispo P3 não foi bom da minha parte. Eu troquei.
E eu saí avançando com A4. Ele jogou F5, ele se ajeitou bem até aqui. Eu tô melhor, mas não muito. F4 pode ser, mas não sei. Pode ser F4. Tentar abrir um pouco a posição aqui. Mas eu gosto do A5. Ele tomou. Eu tomei, ele veio o cavalo F5. Torre C1, ocupei a coluna. Tem potencial, cavalo. Ele se ajeitou bem aqui. Bispo D3. Lá. E agora eu joguei dama D3. Eu acho que é um lance bom ficar de olho nessa diagonal. Controla em A6 também. Ele tomou uma vez. Jogou dama F6. É um jogo bem posicional aqui. CD, torre C7. Cavalo E7, torre C1. Tá bom aqui. Ah, ele pendurou o peão aqui. Bispo G6. Ah, porque tá caindo em C8, né? Sobrecarregou o cavalo de E7. Eu não vi essa ideia. Bispo G6, se ele toma aqui ou toma de dama, eu troco as damas ou tomo direto em C8. Joguei um cavalo D2, que é um lance importante. E olha só como é interessante aqui. Mais um ponto que a gente vai falar sobre estratégia e tática. Então, se for se for meia-noite para você, talvez dê um sono agora. Vou falar sobre tática e estratégia, uma reflexão filosófica. Então, assim, você tem que estar calculando o tempo todo, certo? Então, bispo G6 é um lance que você deveria ver. No caso, eu talvez devesse ver. Não sei se uma partida com 5 minutos no relógio, mas tem que ficar de olho nesse tipo de cálculo. Mas aqui eu fui mais direcionado ao cavalo D2, porque é um lance 100% posicional. É um lance que eu faço sem calcular muito. Então aqui é o segundo lance do computador, o cavalo D2. Vocês podem ver aqui. Tá um pouco cortado, mas dá pra ver. Cavalo D2 é o segundo melhor lance. Por quê? É um lance que tem muito conteúdo esse lance. É um lance muito bom. É um lance que tem muita ideia. A ideia é o quê? Botar o cavalo em C4, sustentar o cavalo em E4 e principalmente tirar o cavalo de uma casa que ele está espetado, que nem eu falo pra vocês muito. Ele está espetado por esses peões. Ele não consegue pular aqui na posição adversária. Talvez um A6, cavalo A5 pode ser, mas A6 é meio estranho. Então eu quero o quê? Melhorar meu cavalo. Quando você vê uma melhora de peça, é um lance que eu sei que é bom aqui, você às vezes tira um pouco aquele olho tático, né? Então eu tenho mais chance de eu esquecer um tipo desse golpe aqui, bispo G6. E sinceramente, bispo G6 não sei nem se é tão claro, porque eu vou abrir a coluna pra ele também, né? Tenho minhas dúvidas se eu jogaria se eu visse, acho que eu ia achar meio esquisito o lance. Mas se você tiver um olhar muito posicional aqui, você esquece desses golpes às vezes, né? Nesse caso, o golpe nem sei se é tão bom, mas você esquece. E se você tiver um olhar muito tático, você vai ficar buscando toda hora golpe, nem sempre vai ter, e você vai esquecer de um lance mais sutil como esse. E nem sempre tem golpes táticos para aplicar. Quanto mais você aumenta o seu nível, mais você tem que ter essa parte da estratégia reforçada. Porque se você tem 500 de rating, 800, os caras vão entregar muita peça para você. Se você começa a ganhar essas peças do seu adversário e de repente você chega no nível 1800, 2000, 2200, vão entregar muito menos peça para você, ainda mais num jogo de 10 minutos. E como é que você vai ganhar do adversário? Você tem que fazer melhores estratégias na sua posição. Agora, a hora que você já caiu no sono e deixou o vídeo rolando, porque você ficou entediado com essa história de estratégia, você vai ter que elaborar vantagens estratégicas para melhorar a sua posição, para dificultar para o seu adversário, para um dia talvez as condições da posição te darem chance de você aplicar um golpe tático. Porque você vai estar com tanta vantagem que a posição dele vai desmoronar. Esse é o ideal, né? Não parece tão empolgante numa partida de xadrez ser assim, mas é assim, assim que funciona à medida que o nível sobe. Então esse é um lance bom, mas essa posição não é o melhor, né? Eu tinha esse golpe imediato. Cavalo D2, ele joga H4, segue tendo o mesmo golpe, que eu não vi. Eu joguei H3, torre F7 e aí F3, que ele não gostou. Dama E3 era um lance mais harmônico mesmo. Era um lance bem harmônico. Porque eu controlo F2, eu bato em A7 e eu evito esse dama G5, que é um pouquinho chato. Dama E3 era um lance firme. F3 não é grave, né? Dama G5, rei H1. E ele jogou bispo F5, eu joguei torre B1 que eu gostei bastante. É o melhor lance do Engine, tá? Não é duvidoso. Ele já mudou a avaliação aqui. Torre B1 é o melhor lance, segundo a lista dos lances. Torre D1 agora tá equilibrado. Mas a avaliação, esse duvidoso tá errado aqui. Ele voltou para C8, porque eu tô com uma ideia de torre B7. Pra incomodar, não sei se é o fim do mundo torre B7, porque eu deixo meio aberta a primeira fileira também. Mas ele voltou. Eu joguei esse que foi bom, mas eu não tinha visto bispo A6. Por sorte eu tenho dama D2, que é um lance ruim, inclusive. Ah, dama C3 era a minha ideia inicial, mas eu achei que ele tomava mesmo. Bom, tomei a cena em D6, mas pelo jeito aqui ele tá com problemas. Eu achei que fazia muita falta esse cavalo pra mim. Mas eu tô ameaçando algumas coisas pelo jeito aqui. A6 é interessante, né? Eu posso até manobrar minha dama
para bater em A7 e coroar esse peão. Eu tenho um domínio da posição legal, né? Meu rei, por mais que tá esburacado, meu bispo tá aqui. Esse é um exemplo mais ou menos raro do bispo tá totalmente limitado pelos próprios peões, só que ele tá estável no centro, ele tá na casa mais central possível, que é E4, né? Esse quadrado aqui são as casas mais centrais do tabuleiro. E eu faço o quê? Eu estabilizo esse peão, eu evito qualquer tipo de E4 e eu ataco em G6. O bispo tá bem em E4, na verdade. Ele não se mexe aqui. Eu vou usar as outras peças. Esse tema eu falo bastante. Quando a gente tem peças pesadas, ou seja, damas e torres, é interessante essa posição para o bispo, né? É uma dica bem específica, mas eu acho que funciona bastante. Eu tenho reparado bastante que funciona essa regra. Então, quando você tem um bispo bem estabilizado, às vezes mesmo batendo nos seus próprios peões, ele deixa a posição parada, cuida de um monte de coisa, às vezes até ataca um pouco, e você vai usar as outras peças para tentar evoluir na sua posição, tá? Mas é uma dica bem específica, né? É um final bem específico mesmo esse, com peças pesadas, e você colocar os peões na mesma cor do seu bispo, contanto que ele esteja ativo também, né? Se ele tiver, sei lá, em F1 aqui também, ele não vai ficar. Não estaria tão mal, na verdade. Ele poderia ir para D3. Mas se eu tô com o bispo aqui, eu tenho um peão na cara do meu bispo, aí também é outra história, né? Aqui ele tá estabilizando tudo. Bom, eu joguei dama D2, que eu me achei muito inteligente, mas foi um lance bem ruim. Eu no computador achei que era bom trocar essas damas. Ele não gostou, ele achou um erro grave até da minha parte. Mas a posição segue melhor pra mim. Cavalo F5, torre C6 foi muito bom. E bispo B7, eu dei sorte de surgir esse golpe. Eu não tinha visto esse golpe. Se eu voltasse a torre, ele disse que tá muito próximo da igualdade aqui. Torre C1 joga rei G7. Mas eu tomei F5, foi bom. Bispo P6, ele reagiu rápido e bem. Bispo P8. Essa sequência foi muito boa. Cavalo E4. Não preciso tomar agora, claro. Essa dica também, vocês já cansaram de ouvir, mas é importante falar. Não capture a peça do seu adversário se ela estiver cravada. Esse sim não é um tema raro, é um tema muito comum. Você cravou a dama do seu adversário, cravou a torre, meus parabéns. Legal pra você. Mas não toma a torre imediato. Espera o cara mexer o rei. Qual que é a pressa de fazer isso? Né? O pessoal tem uma ansiedade para tomar uma peça de maior valor? Né? Espera. Melhora a sua posição antes. Faz o cara perder um tempo primeiro. Agora sim eu tomo a torre dele em F7. Ele tomou, cavalo D6, e eu consegui ter esse torre B5 aqui. E eu consigo ficar com o peão a mais. E aí, bispo G8, torre E5, e aí esse torre D5 dele foi bem descuidado. O Engine gosta dessa defesa até. Mas eu acho que... É que também minha torre cavalo vai atacar bem aqui junto. Eu posso começar a cercar esse peão, né? Sei lá. Torre D5 eu troquei. Rei G1. Não é um lance impreciso, tá? Esse G3 dele é bem questionável. Eu gosto de rei G1. Rei F2, rei E3, rei E5 e eu joguei cavalo D2. Com ideia de jogar lá. Porque se ele jogasse G5, não tem um cavalo E4? Ah, daí ele faz rei F5. Isso aqui não tá tão claro. Eu não consigo atacar o peão de A7 tão fácil. Ele tem umas ideias de incomodar meu peão de G2. Eu não tenho muitas rupturas aqui que funcionem. Talvez esteja empatado aqui com o jogo correto. Um bispo C6 e agora ele perdeu para F4. Eu faço cavalo F3 e vou bater no peão de H4 aqui. Tomou, e aqui rei E3 tá bom. Fiz um vai e vem aqui e joguei o G3. A linha que eu tava pensando é que ele facilitou um pouco para mim aqui. A linha que eu tava pensando era G5 aqui. E o final que eu pensei aqui, H4, rei lá, rei lá. Lá, lá. Lá. Se eu fizer H5, ainda tá ganho, tá? Mas é que eu achava que eu ganhava um tempo aqui. Deixa eu ver, rei G5 lá, H6 empata? Não, também empata. É, porque eu sempre vou conseguir ganhar aqui, né? Era tipo essa posição que eu tava pensando. Lá, lá. E olha que interessante, nessa posição aqui, se o rei chega. A regrinha do final de rei e peão contra rei, quando é peão de torre. Se o rei chegar nessa casa ou nessa casa, tá empatado. Não importa. A não ser que o peão já esteja em A7. Já esteja chegando. Mas se o rei chegar aqui, tá empatado esse final. Rei aqui, rei aqui. Quando eu capturo o peão em A6, eu sempre consigo voltar para B7 e eu evito essas casas e eu vou ganhar coroando aqui. Se fosse a mesma posição, agora eu vou exigir um pouco de imaginação de vocês. Se o peão... Eu não consigo mudar o tabuleiro aqui, tá? Se o peão tivesse aqui, o peão preto tivesse aqui, beleza? E o peão branco tivesse aqui. Os dois uma casa para trás. Certo? Estão me acompanhando? Peão preto aqui, peão branco aqui. Na hora que o branco jogasse rei por A5, eu jogaria rei D7.
eu vou tentar fazer rei A6 ou rei B6, o preto chegaria em C8. Ou seja, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que se o peão branco tivesse aqui e o peão preto tivesse aqui, o peão branco aqui e o peão preto aqui, esse final estaria empatado. Eu acho. Porque se eu tentar sair correndo com o rei, seria assim, lá, lá... Aqui tá ganho, tá? Mas assim, rei por A5, aí rei D8, rei B6, rei C8. E aí chega. Então, assim, saber essa regra específica de cabeça é uma perda de tempo, porque é um final muito específico, que vai acontecer uma vez a cada 3 anos com você. 2 anos. Mas é legal você entender que se você tiver a opção de fixar o peão mais pra frente, é muito legal. Ajuda na coroação. Aqui já estava fixado antes, né? Nem sei que horas que fixou aqui o peão. Ele jogou Meu peão tá em A5 faz tempo, né? Nem sei que horas meu peão chegou em A5. Ah, joguei lá na abertura 5, né? Lá atrás. Se o peão tivesse em A6, melhor ainda. Mas se o peão dele tivesse em A5, a história mudava completamente. Esse final, talvez estivesse empatado. Aqui. Porque eu não consigo evoluir nessa posição, né? Tipo aqui. Talvez eu teria outro jeito de tentar ganhar. Mas aqui eu não consigo evoluir, eu acho. Então eu teria que voltar. E aí lá eu jogaria G3, troca-troca, G5 e aqui. Se não me engano, esse final tá empatado. Com peão aqui, peão aqui. Toda hora que eu for tomar o peão, eu consigo voltar. A não sei que eu faça isso agora, mas acho que também não funciona. Eu acho que o rei consegue voltar em tempo. Lá, lá. Já chegou em D7. Eu tomaria rei por A5, rei D7, rei B6, rei C8 tá empatado também. Então, finais tem umas sacadas que é muito legal você saber. Então, tanto que quando entrou no final, eu não tinha certeza se estava ganhando. Eu tive que fazer a conta. Ou seja, o conceito dos finais ajuda a gente muito a se direcionar, mas no fim você tem que calcular. Até no final, que é mais ou menos simples, tem pouco peão, eu já analisei esses finais. Eu lembro que eu até já fiz umas regrinhas assim de peão quando eu estava começando a estudar final. É baixar uma perda de tempo fazer isso, sinceramente. Mas saber que quanto mais pra frente tiver fixado melhor ajuda bastante. Muito. Mas mesmo assim você vai ter que calcular. Fazer a prova real das coisas, né? Só confiar na regra 100% é um pouco de excesso de confiança demais também. Que pode dar errado. Mas é isso aí. Então a partida foi assim, eu joguei o G3. Ele facilitou um pouco, mas não mudou muitas coisas, né? Aqui, como meu peão ficou mais para trás ainda, me facilita ainda mais. Então eu acho que aqui, nessa posição, vocês estão malucos já com esse final, né? Mas se esse peão tivesse aqui e o meu peão tivesse aqui, eu acho que aqui tá ganho de todo jeito. Com o meu peão em H3, porque ele deixou meu peão mais para trás. Ou seja, se eu jogo rei E6, rei H6, rei D6, rei G5, rei C6, rei H4. Vamos fazer aqui, né? Aqui, repara que eu vou ter 2 tempos a mais aqui. Porque meu peão ficou mais longe, né? O caminho dele é mais longo. Aqui eu vou ganhar com... Eu vou ganhar com 50 tempos de vantagem, né? Imagina que o rei tá em A5. Eu jogaria rei B6, ele tá uns 3 tempos atrás, né? Ele facilitou muito pra mim aqui. Mas tava ganho de qualquer jeito. Então, outra dica nesse final, quanto mais você avança esse peão aqui, mais você facilita as chances de empate. Se o peão tivesse aqui, e o peão branco aqui, que nem eu falei, aqui ganha. Se eu jogar H4, eu já não tenho certeza. Se eu jogar H5, esquece, tá empatado já. Porque eu consegui empurrar o rei dele, né? Ele facilitou muito, né? Inclusive eu lembro, não lembro quem que era o jogador, tá? Mas uma partida de 2 grandes mestres, jogador bom, assim. Não era jogador top 10 do mundo, tá? Mas grande mestre bom. Um final muito parecido, ele tinha um peão pra trás aqui, ele avançou o peão e de repente estava empatado. Assim, um conceito básico. Durante a partida, os grandes mestres erram também, né? E esse grande mestre, eu tenho certeza que ele sabia o jeito correto de jogar, mas você tá jogando, você tá mais tenso, você esquece, você, enfim, acontece na prática. Alguns erros, né? Então, quanto mais pra trás o peão, melhor. Porque isso é bem intuitivo, né? O caminho do rei dele é muito mais longo. Ó, ele acabou acompanhando o meu rei aqui. E foi. Ah, eu dei o mate ainda, né? Teve a técnica do mate de dama aqui. Foi um pouco mais lento do que coroação, mas deu certo. Tudo bem. Um episódio especial, né? Chegamos 2200, 2206 com 210 jogos. Não lembro como é que foram as outras séries. A última eu tenho certeza que foram mais jogos, porque eu perdi várias, empatei várias até chegar aqui no 2200. Chegamos. Eu acho que vou fazer mais alguns vídeos, um ou outro, e vamos começar do zero de novo. E eu tenho umas ideias legais aqui para deixar mais interessante a série, para tentar deixar mais instrutiva ainda, colocando umas regrinhas que a gente já pensou aqui com a minha incrível equipe do YouTube. Mas eu vou trazer novidades sobre essa série. Vai ser bem parecida a série, tá? Mas eu vou tentar
deixar ela mais instrutiva, mais informativa também. Assim que a gente começar a voltar para o rating 400 inicial e começar a garimpar de novo do 0 até os 2.200. Então é isso aí, pessoal. Valeu para quem acompanhou essa série toda, que não acabou ainda, mas está agora muito próxima do fim, que a gente chegou no rating alvo, rating que estava sendo buscado. E é isso aí. A gente se vê, como sempre, no próximo vídeo.